Abra sua Bíblia em João, capítulo 12. Nós iremos meditar hoje dos versos 1 ao verso 8. Esta palavra veio reverberando em meu coração de um modo tão profundo que eu, na verdade, queria falar sobre um assunto com os irmãos, mas o Senhor me direcionou a esta palavra. João capítulo 12, 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pai de amor, de bondade, mais uma vez, Senhor, aqui estamos e nos atemos à sua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Deus, nós reconhecemos, Senhor, que dependemos de Ti, dependemos do Seu Espírito, por isso fala aos nossos corações, fala o coração da Tua igreja, assim como o Senhor falou e tem falado no meu coração. Ó Deus, que o Senhor também venha retirar todo, ó Deus, empecilho, que venha querer remover a atenção do Teu povo da Sua palavra, que o Senhor Deus venha trazer, tornar os corações, as mentes cativos à Sua palavra, atentos, ó Deus, ao ministrar do Seu Santo Espírito em cada coração, em cada vida. Faça, Senhor, em nós aquilo que o Senhor quer, mas não aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nós queremos saber, mas aquilo que nós precisamos receber da parte do Senhor. Assim, ó Deus, eis aqui o Teu povo, eis aqui a Tua palavra, eis aqui minha vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, pense em um familiar, um parente, uma pessoa muito querida, que você ama muito, 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 que já morreu. Pense. Aquela pessoa que você ama demais e que já se foi. E se você tivesse o poder, se você tivesse a opção de trazer essa pessoa de volta à vida, quanto você estaria disposto a pagar para que essa pessoa tornasse de novo a viver? Quanto? Se isso fosse possível, quanto que você poderia pagar? Quanto você estaria disposto a pagar para que isso acontecesse? Esse texto que nós temos diante de nós, ele é muito interessante, muito precioso, porque ele se passa na casa de um homem que estava morto, ficou morto durante 4 dias, e depois esse homem voltou à vida. Cristo o trouxe de volta à vida depois de 4 dias. Este relato de João, que também é relatado por Mateus e por Marcos, ele se passa na casa de Lázaro, aquele que estava morto, mas reviveu.
e acompanhado então de suas irmãs, Marta e Maria. Essa história todos nós conhecemos, né? De Lázaro morto, Jesus então estava longe e Marta e Maria vai até o encontro de Jesus para que Jesus ressuscitasse Lázaro, curasse Lázaro, e Jesus então não vai. Depois Jesus, passado 4 dias, chega até a cidade e ele então, a Marta e Maria estão ali chorando, elas falam: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão estaria vivo, ele não teria morrido. E então Jesus, que é Senhor, que é dono da vida, ele faz um milagre extraordinário. Ele ali manifesta o seu grandioso poder em ressuscitar Lázaro. Havia algumas semanas só que Lázaro tinha sido ressuscitado, e agora esta família, a família de Lázaro, Marta e Maria, suas irmãs, convida Jesus e os 12 para expressar sua gratidão com um almoço, um banquete. Este é o relato, capítulo 12. Marta e Maria, Lázaro, convidando Jesus e os 12 para um almoço, para um banquete, uma refeição. E ora, Cristo ainda, ele não fez isto conosco, mas ele espiritualmente, ele fez conosco a ressurreição e fará também literalmente conosco essa ressurreição. Espiritualmente ele fez, porque nós estávamos mortos dos nossos próprios pecados e delitos, e Cristo, através de sua cruz, então nos transportou deste reino das trevas para este maravilhoso reino de sua luz. Como nós vemos em Efésios capítulo 1 e capítulo 2, o apóstolo Paulo falando sobre o nosso estado, como nós estávamos antes de Cristo. Então Cristo espiritualmente já nos ressuscitou, porque estávamos mortos e agora vivemos. E ele também fará esta ressurreição de forma literal, assim como ele fez com Lázaro. Haverá uma ressurreição. O nosso espírito se encontrará com o nosso corpo e nós ressuscitaremos e teremos este corpo totalmente renovado, um corpo glorificado, livre das doenças, livre das enfermidades, um corpo que não padece, um corpo que não sofre, um corpo incorruptível. Efésios 2, 6 e 8, Romanos 8, do 11 a 17. O apóstolo Paulo está falando sobre esta ressurreição, deste corpo que nós receberemos. E Cristo fará isto comigo e com você, com a igreja, quando ele vier buscar o seu povo. Ele nos ressuscitará. O nosso espírito se encontrará com o nosso corpo. Então, o que aconteceu com Lázaro e com Cristo acontecerá conosco um dia. E qual é o pagamento que nós podemos dar por conta disso? Pelo fato de que Cristo nos tirou dessa morte espiritual e hoje nós temos a chance de ter uma vida eterna, e o fato também de que um dia nós seremos ressuscitados. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito comigo. O que darei? O que você dará? Como nós podemos, irmãos, demonstrar gratidão para aquele que nos trouxe da morte para a vida? Como? E aqui nós podemos ver três formas de demonstrar esta gratidão. E a primeira forma de demonstrar esta gratidão é tendo comunhão com Deus. Verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Essa seria a última Páscoa de Jesus.
seria ali 6 dias depois, Cristo morreria. Então, Jesus, chegando próximo, se aproximando de sua morte, ele passa por esta cidade, por Betânia, e ele vai se encontrar com seus amigos. E nesta última visita que Jesus tinha feito para esta família, para esses amigos, foi na ressurreição de Lázaro. Agora ele volta a respeito de um convite que os seus amigos então fazem para ele. Os seus amigos lhe oferecem uma ceia. É comum da cultura esta expressão de comunhão através da comida. E até mesmo hoje em dia, na nossa vida, na nossa cultura, é comum nós expressarmos gratidão por meio da comida. Almoço Dia das Mães, almoço dos pais, almoço de aniversário, jantar de aniversário, né? Jantar de aniversário de casamento. É normal, é comum, faz parte da cultura, através da comida, celebrar. Estarmos todos em volta de uma refeição como um significado de uma comunhão, todos ali se dando. Sentar-se à mesa significa comunhão. É uma expressão de comunhão. A mesa é um lugar de comunhão. Todos juntos sentados, partilhando da refeição. Quando se fala de mesa aqui, a gente não pode pensar no formato de mesa que nós temos hoje, né? Aquela mesa alta, as cadeiras, todo mundo senta, né? Entra ali dentro da mesa e fica sentado. Naquela época a mesa era diferente. A mesa era mais baixa, era rente ao chão e não tinha cadeiras, eram almofadas e eles sentavam-se no chão com essas almofadas, em cima dessas almofadas na mesa. E essa mesa era um formato de um U. E imagine todos então sentados ao redor desta mesa e sendo esta parte aqui liberada para que quem servisse a comida chegasse então e colocasse, repôsse ali os alimentos, todos à volta. E eles sentavam na mesa com o braço aqui para esse lado, a cabeça, o corpo inclinado e os pés para trás. Os pés ficavam para fora. Pensa só, era bem complicado, né? Os pés assim para fora, e só a parte do peito, assim, o corpo, a cabeça, as mãos. Você escorava assim com a mão, com a outra, pegava comida. E todo mundo assim, bem juntinho, com a cara na cara um do outro. E comendo, todo mundo junto. Essa era a realidade de mesa ali, da época de Jesus. É interessante pensar nisso. Ou seja, os pés estavam longe da mesa. Isto explica como que Maria chegou aos pés de Jesus, porque seus pés estavam de fácil acesso, estavam longe ali da mesa. Observe que esta mesa, esta ceia, ela tem um motivo muito especial. Celebrar a vida de Lázaro e principalmente celebrar Jesus, aquele que ressuscitou Lázaro. Aquela família que antes estava num pranto, num choro, num desespero, agora aquela casa se enche de alegria, se enche de comunhão, de gratidão, porque Lázaro estava morto e agora ressuscitou, e o próprio Jesus, o próprio Deus estava então ali desfrutando de uma refeição oferecida para ele, oferecida em gratidão também a vida de Lázaro. Olha, observe o ambiente, o clima que tinha naquele lugar, um clima de alegria, um clima de comunhão. E muitas vezes nós sentamos à mesa com tanta tristeza, com tanto pesar. Às vezes os pais chamam os filhos, né? Vem para a mesa, menino. E o menino, quer ficar no celular. Vai para a mesa com sacrifício. Às vezes não só os filhos, mas também os pais vão às vezes para a mesa por uma obrigação. Senta-se à mesa e não consegue conversar. Sentam-se à mesa e não consegue perguntar como foi seu dia. Sentam-se à mesa e parecem perfeitos estranhos.
Mesa é lugar de comunhão. Mesa não é lugar de desconhecidos. Não se senta na sua mesa quem não tem comunhão com você. Não se senta à mesa quem não tem comunhão. Senta-se à mesa quem tem comunhão. Senta-se à mesa quem tem intimidade. Senta-se à mesa quem você quer estar perto. E observe que o ambiente, o clima da ceia era um clima de alegria, era um clima de gratidão, porque eles estavam diante do rei e estavam diante de uma festa, de um milagre que é o irmão sendo ressuscitado. O ambiente, o clima aqui é de alegria, e não de dor e de tristeza. Como não ter comunhão? Como não querer estar perto daquele que nos salvou? Como não demonstrar gratidão e comunhão com Cristo diante de todos os benefícios que Ele tem feito, diante de todas as benesses que o Senhor tem derramado sobre a sua vida? Como não ter comunhão? Por isso, meu irmão, é importante cultivar esta comunhão diária. Como nós cultivamos esta comunhão diária? Oração, leitura da palavra, vindo aos cultos, sentando ao redor da mesa. Vir ao culto é sentar ao redor da mesa. Quando você decide não vir ao culto por um motivo que não seja justo, você está se recusando a sentar na mesa. É como um filho que fala, não quero. Dá birra para sentar na mesa para comer. Não quero participar desta comunhão, deste pão, deste vinho. Nós celebramos uma vez no mês a ceia, lembrando o sacrifício de Jesus, mas este ato de comer do pão e beber do vinho é a comunhão. E você deve comer deste pão e beber deste vinho diariamente na sua casa, com a sua família, com seus irmãos em Cristo, no seu trabalho, onde você estiver. Principalmente aqui na igreja, com irmãos em Cristo, irmãos do mesmo Pai que é o Senhor Jesus. Sentar-se à mesa, ter comunhão. Tendo esta vida de oração, de leitura da palavra, de continuidade nos cultos, assiduidade na casa de Deus, você consegue cultivar esta comunhão diária com Deus. Quando você cultiva esta comunhão diária com Deus, no seu coração, na sua vida, não há espaço para murmuração, não há espaço para desleixo, não há espaço para desordem, mas há espaço para adoração. Porque você está dispondo de uma vida de comunhão. Você não quer olhar para outra coisa senão a comida. Você quer comer e você quer beber. Você está com fome. Você quer comer, você quer beber. Você quer participar. Tudo isto demonstra nossa gratidão. Que nunca poderá ser paga com dinheiro. Porque não está falando de papel, dessa nossa mentalidade, dessa coisa que é física. Nunca vai ser paga. Nossa gratidão nunca poderá ser comprada. Isso não é questão de dinheiro, coisas físicas. Porque Deus se agrada de corações de filhos que o buscam, de filhos que se atêm à sua palavra, de filhos que obedecem à sua palavra, de filhos que não se importam com as consequências que pode ser afligido mediante a palavra de Deus, porque ele sabe que o que importa para ele é agradar ao Senhor. Deus se agrada de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração que quer ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Olha, meu irmão, e não tem como você ter comunhão na horizontal, na vertical, sem ter na horizontal. Se você tem comunhão com Deus, você vai ter comunhão com seu irmão. Mas se você não tem comunhão com Deus, você não vai ter comunhão com seu irmão. Não vai ter. Por isso a comunhão, a mesa, é um exercício. E que através da oração, da leitura da palavra, do jejum, de estar nos cultos, fortalecendo uns aos outros, é importante. E em segundo lugar,
Como nós podemos demonstrar essa gratidão? É expressando generosidade. Verso 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria, mais uma vez aqui, escolhendo a boa parte. Mais uma vez. O texto fala aqui em uma libra de bálsamo. Bálsamo significa perfume. E também fala libra. Libra refere-se à libra romana, que valia 327 gramas. Era muito comum naquela época, apesar de ser líquido, os pesos serem em gramas. Então, a libra ali representava aquele frasco, aquele bálsamo, estava representando ali 327 gramas. Uma libra representava tudo isto. E olha, observe que no texto está falando de nardo puro. Nardo era uma erva aromática que cresce nos campos do Himalaia, entre o Tibete e a Índia. Muito longe dali. Por isso que era muito caro. Muito caro. Era muito difícil. Não é como hoje, né, que tem avião, aquela coisa toda, é muito rápido as coisas. Um dia você faz uma compra na Shopee, né? Na outra semana chega o produto. Tem hora que tem, dependendo do que você come no Mercado Livre, no outro dia chega. Tudo muito rápido, mas naquela época tudo muito difícil. Tudo difícil o acesso, por isso era tão caro, tão caro. E aqui nós temos um nardo puro, um nardo sem mistura. Muito caro, muito caríssimo. E Marcos, ele adiciona, em Marcos capítulo 14, que o perfume estava em um vaso de alabastro. Olha só, Marcos capítulo 14. O verso 3 vai dizer: estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. Vaso de alabastro. O vaso de alabastro era um minério de cor clara, parecido como um mármore. Claro, bem sofisticado. Algo muito, muito bonito, muito precioso. E esse perfume caríssimo, o nardo, estava dentro deste vaso, muito bonito. O alabastro, vaso de alabastro. Uma coisa finíssima, muito preciosa. Talvez a coisa mais cara que Maria tinha na sua casa. Maria pega esse perfume caríssimo e derrama aos pés de Jesus. Solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. O texto fala que o perfume encheu a casa inteira. Um cheiro agradável. Um cheiro agradável. Irmãos, pensa só que coisa maravilhosa. Essa atitude de Maria. O coração de Maria. Em pegar aquilo que era de mais caro e derramar aos pés de Jesus. E a mensagem que eu trago hoje para o seu coração, também ao meu coração, é: derramando aos pés de Jesus o seu melhor. O que você tem derramado aos pés de Jesus? Maria derramou o que ela tinha de mais caro. Com seus próprios cabelos, ela enxugou seus pés. Observe que a posição de Maria era como? Era inclinada. Inclinada. Quantas vezes o meu orgulho e o seu orgulho nos impede de estarmos inclinados? Quantas vezes nós temos dificuldade de nos curvar diante de Deus? Estamos como povo no deserto, povo de dura serviço. Ou quantas vezes nós estamos olhando para o valor físico, o valor material nesta terra, e não olhando para o tamanho do Deus que nós servimos?
Quantas vezes nós não estamos como o povo no deserto, caminhando em círculos e dizendo assim: se fosse para morrer de fome no deserto, era melhor ter ficado no Egito. É melhor ter deixado a gente lá no Egito, porque lá pelo menos tinha comida, bebida e cama quente. E ora, o Senhor com uma nuvem durante o dia, durante o dia livrando eles do sol escaldante, e à noite uma coluna de fogo, esquentando eles do frio extremo do deserto. Observe o verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Judas e o seu coração estava aqui deslocado dos demais corações. Sem gratidão alguma, sem generosidade alguma, era o coração de Judas. Ele achou um desperdício derramar aquilo nos pés de Jesus. E ele diz: olha, se vendido esse perfume, ele renderia 300 denários. 300 denários era equivalente a 300 dias trabalhados. Um denário era um dia trabalhado. Ou seja, 300 denários significava um ano inteiro de trabalho. Porque, olhando o contexto, né, do povo lá, eles não trabalhavam no Shabat, e também tinha as festas santas, tabernáculo, Páscoa, que eles não trabalhavam. Então, os dias trabalhados no ano eram 300. Portanto, 300 denários era equivalente a um ano de salário. E ele faz as continhas bonitinhas, hein? Rápido no raciocínio. Olha, isso aqui daria 300 denários. Judas havia já calculado o preço. Ele mostrou aqui nesse momento aonde estava o coração. Onde estava o coração de Judas? Judas, irmãos, ele estava ganancioso, era ganancioso, avarento, egoísta, pensando só em si mesmo. Pastor J.C. Wiley diz: coração insensível e mãos avarentas andam sempre juntos. Coração insensível, coração sensível e generoso, não guarda só para si. Ele abençoa os outros. Um coração sensível e generoso, ele não consegue conter toda a bênção só para ele. Ele compartilha. Em contraste entre esta generosidade de Maria e o egoísmo de Judas é uma coisa gigantesca, muito grande. Maria não se importou de pegar talvez o bem que ela tinha de mais caro na sua casa e derramou aos pés de Jesus em gratidão por ele ter trazido o irmão de volta à vida. E Judas pensando logo, olha só o pensamento dele. Ele estava incomodado. E ainda ele usa um discurso demagógico de ajudar os pobres. Mas o seu coração não estava nos pobres. O seu coração estava na avareza. O seu coração estava no dinheiro, na sua intenção de roubar aquele dinheiro. Porque Judas já estava aqui demonstrando que ele era o filho da perdição. Judas divinamente, ele desmascara Judas. Olha só o verso 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas era ladrão. Ele roubava os recursos da comitiva de Jesus, os recursos que os discípulos tinham, que Jesus tinha, para que eles se alimentassem nas viagens missionárias, para que eles comprassem alguma coisa que tivesse necessidade. Ele estava roubando, olha, porque tendo a bolsa, tirava. Judas era tesoureiro dos discípulos de Jesus, e ele estava roubando o próprio Jesus. Olha só o coração maligno desse homem. Ele era egoísta, e ele estava com os olhos no dinheiro que ele poderia obter com aquele nardo, aquele bálsamo. Olha só, tinha que dar para os pobres. E ele doidinho para aquele negócio entrar na bolsa para ele poder roubar.
Pensa na inquietação que esse homem não ficou quando ele viu aquela cena de Maria. Pessoas que estão com a sua mente, com o coração ligado nas coisas que são desta terra, não vão entender o sacrifício que eu e você faz por amor a Jesus. Não vão entender. Dificilmente pessoas que estão com o coração em Jesus, olhando para Jesus, vão ter dificuldade de entregar o dízimo. Porque entende que isto é um sacrifício de amor, de fé, de obediência. Olha só, isso não é nada comparado. O seu coração está voltado em quê? Nas coisas que são de Deus, ou como Maria, ou o seu coração está como o coração de Judas, pensando só nas coisas que são desta terra, nas coisas que são materiais, nas coisas que vão morrer, nas coisas que vão acabar, nas coisas que não têm valor. Judas estava pensando só naquilo que era daqui, desta terra, aquilo que era material, aquilo que corrói, que a traça come. Seu coração precisa ser como o coração de Maria, que não olhou para o valor que custava o nardo, que custava o bálsamo. Ela simplesmente derramou aos pés de Jesus, porque ela entendeu que o tudo dela era Jesus. Você tem entendido que o seu tudo é o Senhor? Você tem entendido que Ele é o seu bem mais precioso? Judas era o filho da perdição. Olha, irmãos, e esse mesmo Judas, daqui a pouco, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Um valor muito menor que 300 denários. Muito menor, muito menor. O seu coração ficou pulsando em dinheiro. Ficou pulsando por aquilo. Porque Judas estava a serviço de quem? Ele estava a serviço de Mamon, o Deus dinheiro. E não a serviço do único Deus, Jesus. Maria, coração generoso e grato. Deus, Jesus Cristo. Judas, dinheiro, coisas desta terra. Mamon, o Deus dinheiro. Meus irmãos, nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Devemos fazer o mesmo que Maria. Se Deus nos abençoa com dinheiro, com bens, nós devemos colocar isso a serviço de Cristo, para fazer o evangelho avançar. Se Deus nos abençoou com dons e com talentos, devemos colocar aos pés de Jesus em benefício e avanço da igreja. Se Deus nos abençoou com o tempo, devemos colocar isto à disposição de Jesus para o benefício do seu reino. Em suma, nós devemos entregar a Deus com generosidade aquilo que nós temos de melhor, sempre o melhor. Sempre o melhor. Rendição total. E olha aqui, irmãos, eu não estou falando dessas loucuras que nós vemos hoje em dia, de igrejas, de pastores que, vende seu carro, vende sua moto, nada disso. Entrega aqui, vamos queimar aqui seu carro, sua moto na fogueira. Amém? Tá ligado? Nada disso. Deus não está querendo os seus recursos, porque Ele é dono do ouro e da prata. Deus quer o seu coração de forma integral. A ponto de que se você precisar, você entrega, porque você sabe que Deus e a sua missão e a sua obra e o seu reino é muito maior daquilo que você pensa, daquilo que você tem, daquilo que você quer. Porque você está olhando para a missão, você está olhando para o reino, você não está olhando para o seu coração, as coisas terrenas não estão ocupando o primeiro lugar no seu coração, mas as coisas de Deus. Por isso você se desprende se for necessário. Não seja um Judas. Não haja com egoísmo. Com dinheiro para tudo, menos para as coisas de Deus. Com inteligência para tudo, mas menos para a igreja. Usa a sua inteligência no trabalho, mas não usa na igreja.
Com tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. Eu tenho tempo para fazer faculdade, mas não tenho tempo de vir para a igreja. Não tenho tempo de vir para a escola bíblica dominical. Não tenho tempo de vir para o culto de oração. Porque as suas coisas são mais importantes do que as coisas de Deus. O que tem ocupado o primeiro lugar no seu coração, meu irmão? O seu coração anda como o coração de Judas, cheio das suas próprias coisas, ou o seu coração anda como o coração de Maria, cheio das coisas de Deus, cheio da vontade de agradar a Deus? É preciso fazer um exame no seu coração, um exame na sua vida, na sua consciência. Não seja também como Judas, se movendo só com as coisas que envolvem dinheiro, e não com as coisas que são espirituais. Não, porque eu preciso fazer um curso, eu preciso melhorar, eu preciso fazer aquilo, porque eu preciso enriquecer meu currículo, e não sei o que mais lá o que, não, porque não sei o que, não sei o que. Aí quando fala assim, irmãos, vamos fazer uma reunião de capacitação aqui na igreja, vamos fazer um treinamento para evangelismo. Ah, não posso, estou cansado. Ah, não posso, porque eu marquei uma reunião assim, porque tem isso aqui. Sempre tem uma justificativa, sempre tem um porém. Não, porque eu moro longe da igreja. Não dá certo para vir. Irmã Thelma, 86 anos. Ela mora a 2,5 km de distância da igreja. Olha a idade dela. Ela vai e volta todos os cultos a pé. Não aceita carona. Não aceita carona. Não, eu vou andar, eu vou ir. Irmã Thelma, uma irmã querida lá de Montes Claros. Ela fala, não, por quê? Eu tenho que andar, irmão, porque eu tenho que exercitar, porque não. Eu vou ir, porque eu vou andando, né? É o sacrifício que eu estou fazendo para o Senhor. Eu quero fazer esse sacrifício para o Senhor. Eu quero ir para a igreja andando, eu quero ir para a igreja a pé. Eu aprendi com a irmã Thelma a não viver de forma conformada. Essa atitude dela, irmãos, não é que ela está sendo egoísta, que ela está sendo soberba, não aceita ajuda, não é nada disso. Olha o que ela falou. É o meu sacrifício para o Senhor. Qual é o seu sacrifício para o Senhor? É tão fácil, né, irmãos, sacrificar as coisas de Deus para que as nossas coisas sejam feitas. A gente nem pensa duas vezes. Não posso. A gente já fala não, porque eu tenho isso para fazer. E as pedras estão clamando. Você tem coragem de levantar domingo de manhã e comprar pão na padaria, mas não tem coragem de vir para a escola bíblica dominical. Tem coragem de levantar de manhã para ir jogar bola, mas não tem coragem de ir para a escola dominical. Tem coragem de levantar de manhã para ir para o Parque Sabiá, mas não tem coragem de ir para a escola dominical. As coisas de Deus, as coisas espirituais. Não seja como Judas. O que restar de mim eu dou para Jesus. Não. Maria não entregou o que era resto. Ela entregou o único. E antes disso, desse episódio, ela já tinha demonstrado outra atitude maravilhosa. Ela entregou a sua atenção total para o Senhor. Ele chega na sua casa. Marta está a cozinhar, está agitada. Uma serva de Deus, Marta. Uma serva preciosa. Muito preciosa. Mas Maria foi muito mais sábia. Porque ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu fazer a sala. Ela escolheu entregar toda a sua atenção. Dedicar tudo que era de mais precioso que ela tinha ali naquele momento, que era a sua atenção. Ela entregou a Jesus.
O Senhor está chamando eu e você para ser como Maria. Entregar tudo a Jesus. Render totalmente a Jesus. Entregar o seu melhor a Ele. Maria esqueceu tudo e deu todo o seu tempo para Jesus. Em terceiro lugar, e também último, é a devoção. Verso 7 e verso 8. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus aqui faz uma associação com a sua morte. Estava próximo da sua morte. E Maria, então, alguns estudiosos vão dizer isto, e eu compartilho também deste pensamento, que Maria já sabia que Jesus ia morrer, que ele estava prestes para morrer. Porque ela era uma mulher que estava prestando atenção no discurso de Jesus, ela estava sempre ao redor de Jesus, ela estava sempre dando ouvidos às palavras de Jesus. E Jesus não escondia isso para ninguém. Ele estava sempre dizendo: é chegada a minha hora, é chegada a minha hora, estou próximo a partir. Ele estava sempre falando que ia chegar esse momento. Então não era segredo para ninguém. Então Maria, que ela já imaginava, né, os estudiosos vão dizer que aqui ela já estava sabendo que Jesus iria morrer. Não porque ele falou: Maria, eu vou morrer tal dia, não é isso não. Mas é porque, pelo que ele estava falando, pela a comunhão, a intimidade que ela estava tendo, ouvindo, prestando atenção no que ele falava, ela já estava prevendo, vendo, sentindo que estava chegando a sua hora. Então ela tem esse ato de ungir os pés de Jesus, e este ato simboliza aqui como uma unção. Ela estava ungindo Jesus para a sua morte, preparando o Senhor para a sua morte. Era comum aplicar perfumes, ervas no corpo dos mortos. Tanto é que as mulheres estavam indo fazer isso com Jesus. Mas elas chegam lá e ele está ressuscitado. Não, o seu corpo não estava lá mais. Era comum. Maria já tinha feito isso antes. Ela ungiu Jesus com aquele perfume precioso. Então, olha só, tanto Mateus quanto Marcos fazem essa conexão. Mateus 26, verso 12. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Olha só, Jesus está dizendo aqui, na perspectiva de Mateus. E também em Marcos 14, 18. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Olha só, o próprio Jesus dizendo. Maria ungiu Jesus. Aquele ato ali também significou um ato de devoção de Maria, em preparar Jesus para a morte. O que Maria estava fazendo ali, aos pés de Jesus, era como isso, como já preparando ele para a morte. Olha só, irmãos. Jesus está dizendo, ele diz, né, então, porque os pobres sempre tendes convosco, a mim nem sempre me tendes. Ele estava dizendo o seguinte: olha, agora não é hora de vocês ficar pensando em cuidar dos pobres, é hora de vocês cuidar de mim, porque eu não vou estar aqui para sempre. Eu quero exclusividade aqui agora, porque no mundo vai sempre ter pobres. Não é que nós não tenhamos que cuidar dos pobres, mas naquele momento, naquela situação, eles precisavam ter esta devoção total, ligada para Jesus, porque ele estava prestes a partir. Olha só que hoje nós não temos mais esse problema. Nós não temos mais essa
ter que fazer essa escolha. Ou cuidar dos pobres, ou cuidar de Jesus. Porque hoje tudo é a mesma coisa. Obedecer a Jesus é pregar o seu evangelho. É cuidar dos pobres, dos órfãos, cuidar das viúvas, dos desempregados, cuidar dos desamparados, cuidar dos encarcerados. Cristo, no sermão profético, ele disse a respeito disso. Olha, vai estar no juízo final e perguntarão, né, os justos, Mateus 25, do 37 a 40. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, Senhor, quando te vimos com fome ou te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, meus irmãos, quando nós cuidamos da igreja, quando nós evangelizamos pessoas, quando nós cuidamos de pessoas, quando nós fazemos o reino de Deus avançar, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos devotando a nossa vida ao Senhor. E olha só, irmãos, e é ilusão pensar que haverá políticas públicas, que pode haver um governo Y, um governo X, que pode ser melhor, um político tal, ou uma paz, ou alguma coisa que vai promover um grande projeto a fim de acabar com a pobreza. Isso nunca vai acontecer. É uma ilusão pensar que vai haver alguém que vai fazer isso. Jesus está falando que sempre vai ter pobres conosco. Sempre vai haver nesta terra, neste mundo, nunca vai acabar isto. Por que isso não vai acabar aqui nesta terra? Porque na nova Canaã, no novo céu, na nova terra, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais enfermidade, lá não haverá mais pobreza, lá não haverá mais choro nem pranto. Lá, na nova Canaã, no céu, na cidade que nós iremos morar com o Senhor, na cidade que Ele está preparando para a nossa chegada. Só lá, somente lá. Observe que o Evangelho, ele não é justiça social. E aí que a igreja erra, muitas vezes, porque ela quer achar que ela faz justiça social e não faz. A missão da igreja não é a justiça social. A missão da igreja no mundo, ela é espiritual. A minha missão e a sua missão é espiritual. Vamos cuidar das vidas, das pessoas, claro, cuidando também do seu corpo, do alimento, trazendo alimento, né? Jesus estava sempre ali ao redor dele, dos seus milagres, das suas pregações, tinha sempre comida, e muita fartura em comida, porque ele alimentava as pessoas, porque as pessoas estavam com fome, ele alimentava, mas ele também alimentava o espiritual. A preocupação dele era o espiritual. E essa também deve ser a minha preocupação. É com o espiritual. É que como que as pessoas estão, como que elas vão, se morrer hoje, vai para o inferno ou vai para o céu, como é que está a situação, e aí? Irmãos, a minha preocupação e a sua tem que ser essa. Se meu vizinho morrer hoje, vai para o inferno. O que é que eu estou fazendo a respeito disso? Eu estou falando? Eu estou pregando? A minha vida condiz com o que eu falo? A minha vida é testemunho da palavra de Deus para ele? A sua missão é cuidar das vidas, das almas. Engana-se quem acha que pode cuidar de toda a pobreza do mundo. Jesus está dizendo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ele estava dizendo, você tem que focar agora em mim, porque eu estou partindo. E hoje, para nós, Jesus está dizendo assim, continua focando em mim, fazendo o meu trabalho, porque em breve vocês irão me encontrar. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Maria serviu Jesus até o fim do seu ministério. Com dedicação, com devoção. E nós temos que fazer o mesmo. Ela esteve com ele até o fim. Ela antecipou ali, ungiu ele, ela consagrou ele. Ela preparou ele para a morte.
A devoção é isso. Você está com o Senhor até o fim. Mas não é o fim, o seu fim, que quando vem uma tempestade e te balança, você sai, você pula fora do barco. É o fim de Cristo, aquele que a Bíblia diz em Apocalipse, aquele que perseverar até o fim e será salvo. Hoje na escola bíblica de manhã nós estávamos conversando, falando que nós temos que, não existe coisa melhor do que investir em pessoas. Que nós temos que investir em pessoas. Nós não podemos desistir das pessoas, por mais difíceis que as pessoas sejam. Nós não podemos desistir das pessoas, porque Deus não desiste de nós. Deus persevera por nós. Por isso nós também não devemos desistir das pessoas. Nós não devemos desistir dos nossos filhos. Nós não devemos desistir dos nossos familiares que ainda não servem ao Senhor. Se você tem aí um familiar que não serve a Deus, não desiste de falar do amor. Persevere. Persevere. Lute espiritualmente por ele. Lute por ele. Lute pela sua casa, lute pela sua família. Tenha devoção a Jesus como Maria teve. Ficou até o fim com o Senhor. Até o último momento ela ficou aos pés de Jesus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Salmo 116, 12 ao 14. O cume de tudo isto é este salmo, que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Quando você se batizou, quando você se rendeu a Jesus, você fez um voto ao Senhor. Você fez um voto de devoção ao Senhor. Como você pode demonstrar, como você pode retribuir, dar ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor fez por você, cumprindo os seus votos diante do Senhor. E também na presença de todo o povo. Como você pode cumprir destas 3 aplicações que nós tivemos aqui? Comunhão, gratidão e devoção. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Lembra aí, meu irmão. Lembra dos votos que você fez ao Senhor lá no início, quando você foi transformado, quando você tomou aquele passo de fé de servir a Deus. Qual foi o compromisso que você fez com Deus? Qual foi o compromisso que você fez com o Senhor? Lembra, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, lembra de onde você caiu, arrependa e volta a praticar as obras que nisso você praticava. Voltar ao primeiro amor. Feche seus olhos. Pense lá no início, quando você começou a sua caminhada com Deus. Que você ouvia a voz do Senhor. Que você sentia a presença do Senhor no seu quarto. Que você ouvia a voz do Senhor falar com você. Lembra do momento de comunhão, dos momentos de comunhão, onde você derramava as suas lágrimas diante dele. Lembre e permita que o Senhor Jesus seja o tudo da sua vida. Se você tem se perdido durante esse caminho, durante essa jornada, se o seu coração se desviou do olhar, se desviou do foco, se desviou daquilo que é precioso, lembre dos votos que você fez para o Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim, cumprirei os meus votos. Cumpra os seus votos.
Tome uma posição de cumprir os seus votos, de retornar a cumprir os seus votos perante o Senhor. Não deixe com que o seu coração se envaideça com as coisas que são deste mundo. Não deixe ser consumido pelas coisas que são desta terra. Mas permita que o seu coração seja como o coração de Maria. Um coração desprendido das coisas deste mundo. Um coração que derrama aos pés de Jesus o seu melhor. Oh, Deus querido, o Senhor é bondoso para conosco, com a sua igreja, com o seu povo. Pai, e nesse momento, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelas vezes, Senhor, que os nossos corações têm se distanciado do Senhor, tem se distanciado de sua palavra, tem se distanciado, ó Deus, do primeiro amor. Nós, Senhor, queremos voltar ao primeiro amor. Queremos, ó Deus, derramar aos teus pés o nosso melhor, aquilo que nós temos de melhor, a nossa adoração, a nossa devoção perante o Senhor. Queremos, ó Deus, ser como Maria, que não olhou para o valor que custava aquele perfume, mas ela olhou para o valor de quem o Senhor tem para a vida dela. Nós queremos olhar, Deus, não para o valor que as coisas deste mundo têm, mas queremos olhar para o valor que tu tens para nós. O Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Redentor. A ti nós rendemos toda a nossa rendição, a ti nós rendemos toda a nossa devoção, toda a nossa adoração, Senhor. Nós queremos mais e mais estar sentados à mesa, em comunhão com o Senhor, em comunhão com a sua palavra. Queremos, ó Deus, viver de modo digno do Senhor, digno da sua palavra. Conduza, Senhor, as nossas vidas, conduza, Senhor, o nosso coração. Se caso, ó Deus, nós íamos pensar em desviar, pensar em andar longe daquilo que o Senhor tem para nós, traga-nos, Senhor, para perto de ti. Não permita, ó Deus, com que nós nos distanciemos, mas que os nossos corações retornem ao primeiro amor, retornem para a sua palavra, retornem para aquilo que é mais precioso, que é o Senhor. Deus querido, que nós venhamos, ó Deus, derramar aos teus pés a nossa adoração, nossas vidas, tudo que nós temos de melhor, todos os dons e os talentos que o Senhor nos deu, quer seja tempo, quer seja dom, quer seja talento, quer seja inteligência, quer seja recursos, o que o Senhor nos dá, nós queremos entregar tudo ao Senhor, porque nós queremos viver de modo pleno diante de ti, queremos viver a plenitude do Senhor. Oh Pai, que esta igreja, a igreja do Senhor aqui neste bairro, possa viver a plenitude do Senhor, derramando aos teus pés tudo que é melhor, todo o seu melhor, todo o seu potencial, toda a sua capacidade, porque nós queremos, ó Deus, viver para a glória do Senhor. Queremos, ó Deus, ser totalmente devotados ao Senhor, totalmente, ó Deus, entregues aos teus pés, porque nós queremos viver a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Assim, Senhor, continue nos abençoando, abençoe nossa semana, abençoe as nossas vidas, abençoe os ministérios desta igreja, abençoe cada liderança, abençoe o pastor desta igreja, abençoe, Senhor, as nossas vidas, para que nós venhamos cada dia mais viver a glória do Senhor e para a glória do Senhor. Assim, Deus, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, meus irmãos.